Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui é o jornalista Marcos Elias Tomás e hoje nós temos o prazer de receber aqui conosco o apóstolo Éder Elias, que vai compartilhar conosco aqui uma experiência espiritual e sobrenatural maravilhosa. Como vocês sabem, o meu canal é destinado a ter notícias, informações úteis, conhecimento edificante que veio acrescentar na vida de cada um, né, nesses momentos tão turbulentos que a humanidade atravessa. E mais do que nunca, nós precisamos de palavras de fé, de esperança, precisamos de boas notícias. E o apóstolo Éder Elias é uma pessoa usada por Deus e vai nos trazer essa experiência maravilhosa e também vai na liberdade do Espírito Santo aí. Nós vamos abrir mais para frente o espaço para pedidos de orações, né? Amém, irmão? Amém. E vai entrar no nosso caderninho aqui e pela fé nós temos certeza que Deus vai fazer coisas tremendas e maravilhosas entre nós, né? Deixa eu acenar aqui para o pessoal já entrou aqui na live. E outros vão entrar também. Obrigado, Sofia Luísa. Deixa eu ver quem mais está aqui. Bom, as pessoas vão entrando e na medida que vão entrando a gente vai saudando, vai compartilhando. Já estão chegando os coraçõezinhos para nós, aí, irmão. Olha que coisa maravilhosa. Então, irmão, fica à vontade para suas saudações. E aí nós vamos dar início à entrevista. Sim. Boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo, para todos que estão presentes, para todos quanto hão de assistir essa filmagem, né? Eu sou o apóstolo Éder Elias de Oliveira, 37 anos, paulista roxo, nascido na Santa Catarina, né? E estamos aqui para fazer o melhor para Deus, para seu reino e para todos quanto hão de presenciar. Desde já eu agradeço ao nosso irmão Marcos Elias pela oportunidade, pelo privilégio de participar, né, aqui da família, do espaço dele, do canal dele, né, para a glória de Jesus. E creio que esse vídeo vai ser uma grande bênção de Deus para todos. Já está sendo para nós e será para vós outros também. Amém. Amém? Com certeza. Muito boa noite, Vera Schauer. Seja muito bem-vinda, minha amiga lá do Facebook. E eu já queria aproveitar, você aí, ó, se inscreva aí no meu Instagram e também aproveite, porque esse vídeo vai ser exibido aí no YouTube. E embaixo você vai estar ali, ó, inscrever-se, inscreva-se. Nós queremos cada vez mais pessoas junto conosco nessa missão aí de levar palavras de vida. E então aproveite, se inscreva. Aí você vai estar recebendo em primeira mão as nossas notícias, as nossas reportagens, as nossas matérias. Já tivemos a oportunidade de entrevistar pessoas muito interessantes aqui, Dr. Pianovski, cientista que tem em busca da cura do câncer, né? E, enfim, e outras pessoas também, o profeta internacional Paulo Canuto, e hoje o prazer de receber esse filho amado aqui, que é o Éder Elias, né? Que inclusive é meu xará aí, que tem um nome lindo, né? Bom, mas vamos lá. Então, querido irmão apóstolo, amigo, quando e como teve início o seu chamado apostólico? Como aconteceu? Qual foi o início de tudo? Deus me trouxe a presença dele em 2007, né? Em 2008 eu comecei a pregar, mas remontando um pouco ao passado, desde 1996, que eu já havia recebido revelações de promessas que Deus faria grande obra na minha vida, né? Tive um tempo fora da presença do Senhor, então em 2007 Deus me trouxe de volta, né? Me recebeu na presença dele, né? Como disse Jesus, não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi a vós, vos nomeei. E a partir de 2008 eu comecei a pregar, e eu me lembro que uma certa vez em 2009 eu recebi uma profecia de um irmão, e ele começou a falar, né, irmão, o teu chamado é como Paulo, Deus vai te usar. E ele começava a falar muito que era como Paulo, como Paulo. E assim, foi algo interessante, vou falar bem rápido. Eu estava no supermercado e eu vi aquele irmão olhando para mim,
E na hora que aquela voz falou comigo, ele vai vir até você. E eu comecei a fugir dele. Eu entrava no corredor, ele entrava. Eu entrava no outro, ele entrava. Eu entrava no outro. Eu falei, meu Deus, o que que esse homem está me acompanhando? Por fim, né? Quando eu pensei que fugir dele, eu dei de frente com ele. E ele falou, ó, teu chamado é como Paulo. E eu pensando comigo, né, na minha humildade, falei, Senhor, mas Paulo apóstolo, eu não sou nada. E aí, depois de 2009, depois de 12 anos, né, Deus começou a usar pessoas e eu fui ungido apóstolo, né? Então, irmão, mas aconteceu algo extraordinário, tremendo, maravilhoso, que marcou a sua trajetória. Que o irmão sofreu um acidente e foi tido clinicamente, comprovadamente, morto. Só que depois o irmão reviveu ou ressuscitou. Sim. Fala um pouco sobre essa experiência, e se o irmão tiver o documento, que há muito ceticismo, né? E realmente nós aqui trabalhamos somente com a verdade, né? E não estamos em busca de sensacionalismo e nada que o valha. E então está aqui o atestado do Esse aqui é o do ML, do ML. que pega junto com o do óbito, médico legista Rogério, Éder Elias de Oliveira. Então tá aqui, ó, o documento, tá vendo aqui, ó, do IML, assinado pelo médico. Esse é do IML do Butantan, né? Do Butantan. E vamos ver a data aqui, qual que é essa? 12 de 2005. Então isso já aconteceu há 15 anos atrás. Né? Lesões de natureza grave, pelo perigo de vida, por lesões internas, internado na UTI. TCE. TCE, fratura UTI, de mandíbula lateral. E também traumatismo craniano, não é isso, irmão? Crânioencefálico. Cicatriz, traqueostomia, enfim. Estava totalmente desenganado. Mas aí, qual foi aí a sua experiência nesse tempo que o irmão tem lembranças durante o quadro, ou logo depois do quadro, quando o irmão saiu desse estrado traumático? Conta para nós aí como é que tudo aconteceu. Glória a Deus. É algo bem complexo. Eu sempre assim tive uma curiosidade nessa questão de morte, né? Quando havia falecimento de pessoas conhecidas, eu sempre tive o interesse, inclusive há 2 semanas agora eu estive no cemitério, né, enterrando meu avô, e eu sempre tive interesse, eu ficava curioso, meu Deus, como é que é? Será que tá vendo? A alma tá do lado, como é que é? Eu sempre tive isso, já era algo que chamava dentro de... Pode continuar, irmão. Já era algo que falava dentro de mim. Uma certa vez em 99, eu tive um sonho que eu saía da cama e meu corpo ficava. Eu olhava e falava assim, peraí, como é que eu tô aqui, tô lá? Mas peraí, eu sou o Éder, não, o Éder é ele. Não, mas eu tenho que falar baixo, senão o Éder vai escutar. Não, mas o Éder é eu, minha alma tá fora. Então eu tive aquela experiência que até hoje eu lembro, e eu me lembro que eu recebi uma profecia que Deus me daria um testemunho muito forte, o qual nunca se tinha na Terra. E aí eu sofri um acidente em 2005, o acidente que eu sofri, né, de moto, foi revelado, tudo foi revelado, e eu cheguei em coma no hospital Saboia, no Jabaquara, perdi sangue pelo ouvido, nariz e boca, hemorragia externa, tive hemorragia interna também no cérebro, tem um buraco na traqueia de traqueostomia porque eu perdi a respiração, minha cabeça inchou muito, quebrei o punho, quebrei o capacete na cabeça, deu afundamento no crânio, sofri um TCE, traumatismo crânioencefálico, tiveram que fazer drenagem na minha cabeça, mas assim, fizeram drenagem e disseram pro meu pai que conforme se repararem, a minha testa aqui, ela tem uma marca, isso aqui é do acidente também. É verdade, e tem uma marca na parte de trás também. Tem. E os policiais já me deram como morto quando me tiraram da avenida com o PC, né? Eles já disseram que não tinha mais jeito. E assim, devido ao traumatismo crânioencefálico, a cabeça tem inchado muito, eles fizeram drenagem, é um tracinho que eu tenho na cabeça, tiraram aqueles coágulos de sangue e disseram para o meu pai que conforme o cérebro correspondesse com a drenagem e a cabeça desinchasse mais, eles iam abrir minha cabeça em 3 lugares para fazer 3 cirurgias de alto risco. Mas com
aproximadamente 15 dias que eu estava entubado, sedado, catéter, balão de oxigênio, no coma induzido, na UTI, cheio de aparelho, eles disseram para o meu pai que meu cérebro não estava correspondendo, que se desligasse o aparelho, eu estava morto, que só eram os aparelhos funcionando. Meu pai pediu um tempo, eles perguntaram se meu pai, se minha família era cristã, eles falaram sim, nós somos. Eles falaram, então tudo bem, vamos deixar, porque nós já ouvimos falar que na igreja acontece milagre, que Jesus faz milagre, só que ele só pode ficar 1 ou 2 dias a mais no coma induzido. E aí eles aguardaram, o meu pai foi orar, né? Deus também revela para o meu pai, e Deus falou que eu estava morto, se desligasse o aparelho eu estava morto, mas era para ele aguardar, porque Deus ia fazer um milagre, mas só que não passou só 1, 2 dias que era o combinado, foi 3 dias que passaram, aí a traqueostomia começou, devido a estar no balão de oxigênio, meu pescoço muito inchado, cheio de pus, sangue, tudo, eu já estava com dificuldade de respirar e eles falaram, a tendência é o organismo parar. Falaram para meu pai que a diretoria tinha dado ordem para ele permitir desligar o aparelho, dar entrada na atestado de óbito e descer comigo para o necrotério. Só que meu pai tinha orado a Deus e Deus falou que estava morto, mas ia fazer um milagre. Meu pai insistiu e falou que não. Eles falaram que ia avisar a diretoria, que a gente era crente, estava com fanatismo, tudo. E meu pai fez uma prova com Deus, que Deus tinha feito promessa para mim há muitos anos atrás, 95, 96, 97, 98, e que ele não estava vendo a promessa se cumprir, que se eu descesse a sepultura, ele ia encostar, ia parar com tudo. E Deus falou com ele, meu servo, você não vai voltar, eu tenho obra na tua e na vida dele, vocês vão viajar junto, vão pregar a palavra junto, te dou a ordem, te dou a direção, vai, ora e assopra nos pés dele, que através de você assoprar, eu torno a colocar o espírito de vida, ressuscito ele e mostro que sou Deus. E meu pai foi. Quando chegou na UTI, os médicos disseram que já não tinha mais o que fazer, porque minha cabeça estava muito inchada, meus olhos estavam bem roxos, aqui só uma pequena marca, que eu quebrei a mandíbula aqui, eu tenho 8 parafusos aqui, 6 aqui, quebrei o meu punho, e eles disseram que não tinha mais para mim fazer essa cirurgia aqui. Eu tomei umas 10 anestesias no pescoço, que eu tinha tomado anestesia geral e tudo. Então eles disseram que não tinha mais o que fazer. Meu pai falou que Deus tinha falado para ele orar e assoprar nos meus pés. Eles começaram a duvidar e falar que era fanatismo. Falou, então tudo bem, pode fazer aí, ó. E saíram. Meu pai começou a orar e quando meu pai assoprou, eles vieram correndo, né, na UTI e falaram, olha, oração, tudo bem, esse negócio de assoprar é contra a lei, isso é ritual. Meu pai falou, não, isso é mistério, não é todo mundo usado nesses mistérios. Eles falaram, por que não aconteceu nada? Meu pai falou, a minha prova com Deus é até amanhã, 3 da tarde. Eles falaram, tudo bem, o senhor já tentou a primeira vez, falou que Deus ia fazer um milagre, Deus não fez, o estado dele piorou porque o traque está parando, a tendência ao organismo parar. 3 da tarde nós vamos preparar ele para descer para o necrotério, querendo ou não, o senhor vai ter que dar entrada no atestado de óbito, porque não podemos fazer mais nada. Aí o meu pai falou, antes de vocês entrarem aqui, Jesus chegou primeiro e vocês vão ver o milagre. Eles falaram, tudo bem, ó, nossas mãos estão lavadas, nós não podemos fazer nada. E aí saíram. E entrando no espiritual, uma coisa que eu tinha muito curiosidade, um filme que eu gostava muito, Ghost, Do Outro Lado da Vida. Eu gostava demais desse filme. É que mostra outro lado, né? Gostava demais, demais, demais desse filme mesmo, sabe? E aí, o que acontece? Eu via quando minha alma saía, eu demorei para ter esse entendimento que eu tenho agora, né? Adquiri por intermédio de muita oração, muito jejum, para saber explicar e trazer, né, para o povo o que aconteceu comigo esclarecidamente, para desmistificar e também corrigir muitas coisas que estão por aí pela internet, YouTube. Assim, infelizmente, são muitas mentiras mesmo, são muitas mentiras, mas vamos, né, ao que ocorreu comigo. Eu via quando minha alma saía, eu olhava e falava assim, por que eu tô aqui e tô lá? Mas eu era tomado rápido, não dava tempo de eu ficar em cima de mim. Eu saía e falava, por que eu tô aqui e tô lá? E eu saía rápido. E aí, do hospital em que eu estava, no leito da UTI, eu já me deparava num lugar todo iluminado. E eu olhei para um lado, para o outro, não vi nada, só aquela claridade. Aí no alto, um homem de branco, ele falou comigo assim, ele falou, olhe para cá. Eu olhei, e quando eu o vi, né, na aparência
de um homem em espírito, assim, iluminado, ele falou comigo bem sério, olhe para cá. Ele falou bem sério comigo, com um semblante bem fechado. Ele falou, olhe para cá, me acompanhe agora. É um propósito, uma obra, nós vamos te levar. Aí eu olhei e falei, levar? Eu não entendi, eu olhei para um lado, para o outro, não vi ninguém. Quando eu fui ver esse homem novamente, já não estava mais lá. Aí veio um anjo de um lado, outro do outro. Eu olhei para eles, aqueles homens, né, na aparência de homem em espírito, não em carne, né? E eles falavam comigo assim, olha, você escutou o que ele falou? Foi ele que nos ordenou. É um propósito, uma obra, nós vamos te levar. E eles me levavam até o inferno, eles me transportavam, e nós adentrávamos naquela escuridão, e eu começava a ver várias almas de pessoas desesperadas, né? Várias almas querendo sair tudo e não conseguiam, e assim, desesperadas mesmo. E eles paravam comigo e falavam assim, ó, até aqui, fica aqui porque nós vamos voltar a te tirar. E eu olhei para eles e falei, mas por que vocês vão sair? E eles saíam rápido e me deixavam. E eu olhava aquela escuridão, naquela vastidão. Se nós olharmos a nossa galáxia, ela é muito grande. Para nós viajarmos de uma ponta a outra, a uma extremidade da galáxia, nós temos que viajar, são muitos anos-luz, né? Mais de 500 mil anos-luz, é muito enorme. E nessa vastidão toda não se encontra o inferno. Na mentalidade antiga, o inferno estava no centro da Terra, né? A mentalidade antiga acreditava em 3 esferas, o céu, a terra e as profundezas, né? E mesmo assim, o inferno não está nas profundezas, como nós já vimos muito, nas profundezas, no núcleo da Terra tem ferro, tem níquel, tem enxofre, mais de 6.000 graus Celsius. Lá não tem, o inferno não está lá, o inferno é uma realidade espiritual, é uma esfera espiritual, nós temos uma alma espiritual, a nossa carne, ela volta para o pó, mas a nossa alma ou ela vai para o inferno ou ela vai para o céu. E aí, quando eu começava a ver aquelas pessoas, e detalhe, eu tinha muita curiosidade com o inferno. E ainda uma outra coisa que é muito forte, Deus, ele instituiu as autoridades. A autoridade tem autoridade, né? Mesmo nós sendo cristãos, nós temos que nos submeter às autoridades, né? Constituídas, está na São Bíblia. constituídas, Tá na exatamente. palavra. E o pai e a mãe têm uma grande autoridade, têm um grande poder na palavra. Espiritual. Sim, e assim, quando nós éramos mais novos, né, na igreja que nós ficávamos bagunçando, a minha mãe, ela sempre falava assim, eu conto isso em vários lugares, ela sempre falava assim, ó, seus inferninhos, para de perturbar, para de perturbação, para de aprontar, seus inferninhos. Quando chegar em casa, vocês vão ver. De tanto ela falar inferno, eu fui pro inferno, né? E seria uma maldição, tipo uma maldição. Sim, exatamente. E a palavra tanto serve para abençoar como para amaldiçoar. Exatamente. Por isso que a gente tem que tomar muita cuidado com as palavras que são emitidas, né? Exatamente. Há poder na palavra. Exatamente. Nas nossas palavras, né? Assim, a minha casa é bem pequena, né? Estamos aguardando em Deus a promessa. Mas assim, mesmo na pequenez da nossa casa, quando o pedreiro, né, começou a trabalhar lá e tudo, e às vezes ele dava uma enrolada. E eu falava para algumas pessoas, ó, ora aí ao nosso favor aí, ora aí, porque o homem tá lá, como é que tá a construção? Vixe, tá difícil, não tá andando nada, tá assim, tá assado. Tá... Irmão, aí que não andava nada. Ficava mesmo. Alimentando, né, a própria situação. Exatamente. Né? Eu lembro assim de vezes que em uma semana ele não fazia quase nada. Aí uma vez eu pregando em Guarulhos, né, na região do Cabo Sul, e eu lembro até hoje, que eu peguei e falei assim, irmãos, tome cuidado com sua palavra, tome cuidado com sua palavra. Aí a minha esposa falou, amor, toma cuidado com a palavra, você tem falado coisa aí, quem sabe é isso daí que está atrapalhando o andamento aí da obra. Olha. Eu falei, meu Deus. Aí eu orei, olha, Senhor, vou contar um segredo para vocês. Tem muita gente, irmão, que está amarrado financeiramente, sentimentalmente, não sabe por quê. Familiarmente. É por causa da palavra. É por causa da palavra, entendeu? E eu peguei e comecei a orar lá, Senhor, te apresento essa construção, meu Deus, toda a palavra de maldição que eu falei agora, que seja quebrado pelo poder do nome de Jesus, seja quebrado, destruído, desamarrado, toda a palavra de maldição aqui nesse lugar.
Bom, rapidinho terminou. Olha. Rapidinho terminou. Eu digo, uma experiência assim mesmo, irmãos. Tem que tomar muito cuidado com a palavra. Tem que tomar muito cuidado. Então, meus amigos, os telespectadores aí, vejam, isso aqui não é autoajuda, não, é ajuda do alto. Isso é realidade. Que a Bíblia, ela fala sobre isso, né? Para nós profetizarmos naquilo que a gente quer alcançar, né? Sim. Só que a gente se esquece na tribulação do dia a dia e nossa boca acaba trabalhando contra nós mesmos, né? Porque quando nós falamos, nós vamos criando, nós vamos habilitando o mundo espiritual, nós vamos liberando, não é isso? Liberando a palavra de vitória, né? Então, por isso que eu digo assim, é uma crença minha que eu trago desde criança, que não importa qual seja o teu problema, a doença, o problema que você está passando, mesmo que você esteja desenganado, como foi o caso do nosso amigo aqui, o profeta, o Éder Elias, mas a última palavra não vem do médico, ela vem de Deus. Sim. Aí o médico disse que não tinha jeito, mas Deus levou e como tinha um plano para a vida dele, deu a graça dele retornar para cumprir aquilo que ele tinha para a vida, né? Não, mas só voltando lá, o irmão tinha ido até o inferno, certo? Enquanto isso, o irmão já estava morto lá na UTI ou ainda não? Sim, porque eles mandaram meu pai assinar atestado de óbito, mas meu pai não quis, porque assim, o meu pai tem experiência espiritual, é tanto que assim, antes de acontecer, Deus mostrou pro meu pai, assim, eu também vejo demônios e tudo assim. E inclusive, naquela época que aconteceu o rompimento da barragem Brumadinho, eu estava em Minas. Eu estava em Minas fazendo uma obra e Deus me mostrou uma legião de demônios, como que uma nuvem negra na região das proximidades de Brumadinho, em Belo Horizonte, e elas estavam transitando. E eu passei a revelação para uma irmã. Eu falei, irmã, eu vejo uma legião de demônio e Deus fala comigo que vai acontecer um desastre em Minas. Vai impactar o noticiário no Brasil e no mundo. Olha. E aí passou, se não me engano, 6 meses, se cumpriu no rompimento da barragem, né? Então, assim, o meu pai tem experiência espiritual, também é usado no dom, e Deus mostrou para ele um demônio dentro de casa. E o demônio veio para cima de mim e falou assim, olha, tá vendo o seu filho? Você vai ver, eu vou tocar nele, vocês vão ver o meu poder porque vocês duvidam de mim. E a alma dele vai para o inferno para vocês verem que eu existo. Aí meu pai começou a expulsar, clamar o sangue de Jesus tem poder. Aquele homem, aquele espírito saía e aparecia um homem de branco reluzente. E aquele homem falava com meu pai, meu servo, não tema, grande vai ser a prova estreita, vou ter um tratado direto com a alma dele e a alma dele vai para o inferno. E aí desapareceu. Então, toda vez que meu pai entrava em casa, Deus mostrava para ele o capacete escorrendo de sangue, assim onde eu deixava. E ele falava, Senhor, tem misericórdia, dá o livramento. E o Senhor falava, não, eis que vou quebrar, eis que vou fazer uma grande obra. Aí meu pai já entendeu que o tratar era comigo. Então, quando aconteceu, até mesmo Deus colocou colegas ali, amigo, tudo próximo. Quando aconteceu o acidente, né, um colega que estava na garupa da moto, ele levantou meio assim, meio tonto, tudo. E eu já estava caído no chão, muito ensanguentado. Na hora, Deus colocou um colega nosso. E aí ele acenou, chamou aquele colega, o colega falou, puxa, vocês e tudo, vai lá e avisa que o Éder bateu a moto. Aí ele foi, nisso daí meu pai e minha mãe estavam acabando de chegar da igreja. Na hora também Deus colocou um vizinho da minha tia, esse vizinho da minha tia avisou minha tia, e no que ele avisou, o colega nosso que tinha presenciado ali já tinha avisado meu pai e minha mãe. Aí meu pai e minha mãe ligou para minha tia falou, então vamos correr, porque, né, o Alírio falou que o negócio tá feio, tá grave, porque esse homem que avisou a minha tia já tinha dito, ó, o moreno que sofreu acidente também, ele levantou, tá bom e tudo. Mas o alemão já era, porque a pancada foi muito forte na cabeça, perdeu muito sangue. Quando eu caí no chão, com a cabeçada no chão, eu comecei a trepidar no chão, perdendo sangue pela boca, né, esbabuchando sangue pelo nariz, tudo. E só voltando na parte do inferno, quando eu começava a ver aquelas almas, eu via uma pessoa que eu conhecia, e aquela pessoa falava comigo, você aqui? E ele assustado chegava e falava, você aqui? Eu falei, você? E ele falou, como que você veio para cá? Eu falei, não sei. Eu falei, um homem de branco lá em cima mandou e outros dois me trouxeram. Ele falou assim, mas como? Você lembra aquele dia? Eu falei, lembro. Quando você morreu, eu lembro. Ele falou, por que eu tô assim? Meu corpo tá diferente. Porque
porque na verdade não era o corpo, era a alma dele. Eu falei, não sei. Eu falei, só o homem de branco. Ele falou, mas não tem ninguém. Nós olhávamos aquela escuridão e tudo, e na mesma hora aqueles anjos voltaram e falaram assim, Éder, já deu o seu tempo, já deu sua hora, nós vamos te levar. E eles me tiravam. E aquela pessoa que eu conhecia começava a gritar, não, me ajuda, volta, volta, volta. Acabou, nós temos uma alma. Esse era meu medo no mundo. Né? Esse era meu medo no mundo. E foi aí que o irmão voltou para o hospital e ressuscitou. Aqueles anjos me tiraram e eles começaram a descer comigo, só que eu não entendia. Porque, assim, a gente entende do mundo físico, né? Do espiritual, o entendimento que eu tenho agora é devido a nós estarmos estudando, pesquisando, tudo, então é outra coisa. É outra visão, mas né? eu não sabia. Eles começaram a descer comigo naquelas profundezas, chegava até uma determinada parte, vinha 2 demônios e eles vinham até a mim. E eles falavam assim, aqui está ele. E aqueles demônios olhavam, me seguravam de um lado outro do outro, eles iam saindo comigo, e andando comigo assim, ó. E aqueles anjos saíam. E eles falam, eu sofri acidente dia 27 de setembro, dia do Cosme e Damião, né, de 2. E eles foram me levando e pararam, e como que eu via aquela profundeza assim escura, aquela profundeza do alto, de baixo, eu vi um demônio furioso, e ele falava assim, ó, tira ele daqui, né, ele falava com uma voz bem, falava, tira daqui, ele não é meu, tira! E falava furioso, e aqueles demônios tremiam e ia saindo. E eu, comigo mesmo, eu pensava, mas o que está acontecendo? Né? Tentando entender. Os anjos vieram na mesma hora e me levaram até o céu. Eles falaram, olha, agora vai acabar. E eu falei assim, acaba. Inclusive, na época que eu sofri acidente, havia um lugar que os jovens curtiam na rua Hildebrando Siqueira, que era chamado o Inferninho. E eu também tinha um colega que morava próximo à Rua do Céu, próximo à Rua das Rolinhas. Eu até falo, olha que interessante, né? Próximo ao acidente eu tive na Rua do Céu e tive no Inferninho. Aí eu fui depois com a alma, aleluia, para o céu e para o inferno também. Olha que profundo. Para conhecer a realidade, né? E aí eles me levavam até o céu e nós adentrávamos naquela claridão. Eu começava a ver várias almas, aquelas pessoas de branco. E eles iam entrando comigo e falavam assim, não tenha medo, aqueles 2 anjos. Eles falavam assim, aí já eram os anjos, já. Sim, os anjos voltaram, me pegou daqueles demônios, falou, me dê. Tirou da mão do demônio. E levou. E quando ele começava a lá, casteca, menaça, lá, comandará, eita Deus, te peca, mandará subia. Aleluia. Né? É mistério que eu estudei em João Evangelista, escritor do Apocalipse, né? Aleluia. Alava castecomaia, alava suca, mandaia. Tem gente na live que Deus está me revelando que Deus vai dar uma grande vitória financeira, viu? Tem coisa que está amarrado. Deus está me mostrando. E aí, irmão, conforme eu via aquelas pessoas de branco, aqueles anjos entrando, eu via anjos mais diferentes, como que de uma graduação maior. Uma hierarquia. Era o exército de Deus. Sim, uma hierarquia maior. Eram 4 anjos, eles eram maior. Tipo general, 4, coronel, sim, capitão. 4 anjos, eles eram maior. E eu olhava assim, e eles olhavam para mim bem sério, e eu, pela visão, eu entendia que eles tinham autoridade. Que eles tinham autoridade. E aí eles paravam um determinado ponto, e eles falavam assim, olhe para frente. Quando eu olhava, eu vi um homem de branco sentado no trono. Eu olhei, eu abaixei a cabeça, eu não consegui ficar olhando para ele. Né? Assim, espírito, tanto né? poder, né? Sim, e eles falavam assim, olha, não tenha medo, olhe para ele. Quando eu olhei, aquele homem levantou as mãos e falou assim, ó, volte. Tem até um tio meu que morreu, que o nome dele era Jesus. Jesus, né? E ele olhou para mim assim e falou assim, volte, ainda não é o seu tempo. Você tem o que fazer para mim na terra. Olha. Aí aqueles anjos de um lado e o outro de outro, é tanto que eu casei com Ana. Ana profetizou, Deus é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. E a minha esposa morava próximo da curva da morte. Eu até falo no testemunho, porque Deus ia dar um ex-morto para ela. Olha. Aí aqueles anjos falaram comigo, você escutou o que ele falou? Eles falavam bem sério, você escutou o que ele falou? Ele vai te ressuscitar. Ele tem poder e autoridade, vamos. E não dava tempo para nada, vamos, era tudo rápido. Muito rápido. Tudo rápido. E aí... Eu acredito que ali era o Jesus Cristo ali? Sim, sim. E eles iam saindo, comigo, de repente eles me transportavam daquela claridade, eu já via já o meu corpo no leito, e aí como que eu entrasse, como que fosse uma coisa rápida que entrasse. Voltando. Aí eu abri os olhos, porque os médicos já tinham decretado que ia desligar o aparelho, porque o cérebro não estava
correspondendo. Já tinha assinado já Sim, já queria o que laudo. sim, eles mesmos falaram que se meu pai não assinasse, eles iam tentar de alguma forma, porque eu estava ocupando vaga na UTI. Entendi. Já tinha passado o tempo. Aí a enfermeira, os médicos, quando me viram, falou: Éder, você está vivo? Éder. Aí saíram correndo na UTI. Doutor, professor, corre. O que foi? O que aconteceu? Aquele jovem lá do último quarto, o que foi? O negócio que o pai dele fez deu certo, ele está vivo. Como é que é? Aconteceu um milagre, aí foi aquele alvoroço, tudo. Corre. Aquele corre, Ninguém eles entendendo nada. ficaram impressionados, ligaram para minha família, vim aqui porque aconteceu um milagre, seu filho está vivo, tal. Aí depois alguns médicos falaram que era sorte, que eu ia ficar com sequela, ter esquecimento, tudo. Meu pai falou assim, ó, tá repreendido em nome de Jesus, meu filho vai ser perfeito, isso aí que Deus fez, isso aí não é nada, Deus pode fazer muito mais. E quando eu saí, eu mesmo liguei para os familiares, os médicos me rodearam no orelhão, assim, no telefone. Eu fui até o balcão de atendimento lá, eles falaram: Éder, quem é que te trouxe? Quem mandou você vir? Falei: não, o médico falou que talvez eu estou de alta, eu quero ir embora, eu quero saber, eu tô de alta. Calma, você não pode nem andar. Quem mandou e tal? Aí tentaram me pegar para me levar. Eu falei: não, eu quero saber. Aí falaram: sim, você está de alta hoje, fique em paz, nós vamos avisar a tua família. Eu falei: eu posso ligar? Ele falou: mas você vai ligar como? Você não lembra, você não sabe? Eu falei: lógico que eu lembro. Olha. Eu não vou lembrar de onde eu moro? Mas como você sabe? Então fala para mim, qual é o endereço, qual é o telefone? Aí eu falei tudo, eles falaram: não, você tem alguma coisa? Aí eu falei: não tem nada, olha minhas mãos. Mostrei. Que bênção, Eles que ficaram maravilha, impressionados. E depois fazendo exame de corpo de delito, 96 DP, tive na 98 DP, no IML do Hospital das Clínicas, esse laudo do IML que ele mostrou do Butantan, onde era para ter pegado do óbito, mas meu pai não assinou. É tanto que a perita, quando me viu, ela ficou impressionada. Ela falou: Éder Elias de Oliveira. Eu falei: sou eu. Ela falou: moço, você é o quê? Primo, colega, amigo, você é o quê da vítima? Eu falei: sou eu a vítima em carne e osso. Ela falou: mas está constando que a vítima entrou em óbito. Como que é você? Eu falei: sim, sou eu, tive morto, devido a pancada na cabeça no cérebro. Ela falou: moço, mas pancada na cabeça, ainda mais do jeito que foi a sua, fala a verdade, você é o quê? Quando eu comecei a mostrar as marcas, o BO, RG, habilitação, foto, tudo, ela ficou impressionada, chamou os peritos, vieram 2 peritos correndo: o que foi? É o jovem aqui, ó. Aconteceu um milagre, ele teve morto, mas está vivo, é um milagre. Falou: mas como assim um milagre? Ela perguntou para mim: olha, como que é morrer? Eu falei para ela até brincando, eu falei: é só você morrer para saber. Aí ela deu risada, eles riram, e ela fala: nossa, você está perfeito, você teve onde? No céu, no inferno, tudo. Eu falei: sim, tive no céu, tive no inferno, isso é real. E assim, ela ficou impressionada. E era para mim ter sequela, ter esquecimento, tomar gardenal, ter dor de cabeça. Eu não tenho nada para a glória do Senhor. Amém. Pois é, quando Deus quer agir, né, a Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Nada e ninguém pode impedir. E nesses momentos difíceis em que nós estamos passando, né, irmão? E tivemos essa pandemia que vitimou tantas famílias, muitos perderam parentes, amigos, né? E muitas pessoas agora vivem com problemas de ansiedade, até mesmo de Sim. depressão. E nós acreditamos na palavra que diz: não andeis ansioso por coisa alguma, Sim. mas antes leve as suas petições a Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Tem cuidado de mim, tem cuidado do irmão, né? Então essa palavra que a gente quer. Mas para explorar um pouco mais aqui, que o irmão está aqui comigo, eu gostaria de abordar um pouco de uma questão, né? Que tem um ditado que diz que religião e política não se discute. Eu tenho uma opinião que é própria, que eu penso que por não se discutir religião, é que há tanta cegueira espiritual, né? E política, por os homens de Deus, né? Os homens que têm os valores cristãos ter abandonado a política, nós estamos aí pagando esse preço até hoje, né? Mas eu queria saber qual que é a sua visão sobre isso. E eu sei também que o irmão, às vésperas da eleição do nosso presidente, o irmão teve uma visão, né? Conta um pouco para nós e sobre essa questão que eu trouxe aqui, sobre religião e política. Sim. A palavra religião veio do latim, né? Que é o verbo religare, que é ligar novamente o homem com Deus, né? Só Jesus pode ligar o homem com Deus, né? Ele disse em João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Então, só Ele liga o homem, a mulher, o ser humano com Deus.
em João capítulo 1, versículo 11 e 12, diz que ele veio para os seus, Israel, e os seus o rejeitaram, mas todos quanto o aceitaram, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus, né? Então, assim, nós devemos, na esfera do respeito, né, da humildade, ter certos diálogos, né? Falar sobre religião. Nós que somos cristãos devemos mostrar a verdade para o ser humano, pois a palavra de Deus tem se cumprido. Em Marcos 13:31 diz: passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós estamos contemplando agora, digamos que, flashes, né, de uma profecia que Deus usou o profeta Ezequiel no capítulo 38, sobre essa questão de Rússia e, né, os demais países que já estão envolvidos. Guerra, né? Então, sim, Ucrânia, né? Ucrânia. Nós devemos discutir, devemos argumentar, sim, né, sobre religião, pois todos têm uma alma. Nós não somos uma alma, né? O judeu sempre acreditou que o ser humano, ele tinha uma alma, inclusive era até mesmo ensinamento rabínico, que se Deus fez o corpo sem nada para depois se desfazer, para nada valeria, né? E nós temos uma alma, e no fim de tudo, o ouro passa, a prata passa, carro, mansão, dinheiro, roupa de luxo, tudo passa. Mas a nossa alma, ela prevalece. E para a nossa alma prevalecer no melhor lugar possível, é só com Jesus. E sobre a questão política na qual nosso irmão Marcos Elias, né, ele abordou, quem dera que a política fosse guiada por homens e mulheres usados pelo Espírito Santo, pois aonde há a falta do Espírito Santo, da atuação de Deus, os poderes malignos, as setas, muitas das vezes as intenções, os egoísmos, as avarezas, elas começam a tomar conta. E sobre o que ele citou, Deus me mostrou, em um dado momento, ano passado, que eu via, né, o atual presidente, ele como que em cima de um carro, comemorando a vitória, né? Muitos perguntavam para mim: ô irmão, Bolsonaro vai ganhar, Lula vai ganhar, né? A gente com fé, por visar o melhor para o cristianismo, nós estávamos crendo, né, que Bolsonaro ia ganhar, estávamos orando, né? E por fim, o presidente atual ganhou, Deus ele me mostrou, né? E foi isso daí, né? O irmão queria especificar que o irmão viu o presidente, o atual, cercado de bandeiras vermelhas, tal, o que lhe deu a convicção de que o Bolsonaro não seria eleito, apesar de toda a expectativa, e que assumiria o seu opositor, que aí está até hoje, né? Sim. Agora, eu penso assim, nós temos realmente respeitar nossas autoridades, que são constituídas por Deus, orarmos por ele. Sim. Mas a palavra também diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, né? Exatamente. Nós percebemos uma afronta aos valores cristãos, uma inversão total de valores. Sim. Até uma lei que estão querendo criar lá de abuso de poder religioso, que é para restringir o alcance da igreja, da pregação, até a própria leitura da Bíblia, né? E eu creio que isso, eu tenho certeza, é uma afronta aos propósitos de Deus, né? E a Bíblia nos mostra também que muitos reis foram destituídos através da oração. Sim. E, se não me engano, em Deuteronômio diz que se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, sim, aí então ouvirei o seu clamor, né? Nossa. Então, existem algumas condições para que Deus entre na situação. E aí isso compete a mim e compete a você. Sim. Que está acima da guerra política, que a gente volta a falar da guerra espiritual, né? Que a gente vence como? Vence com o joelho no chão, com jejum, com oração, orando pela nação, orando pelos governantes, para que Deus seja realmente a pátria do evangelho, né? E já somos o celeiro do mundo. E na minha igreja também nós temos ali promessas de pessoas que vêm de vários lugares do mundo, que o Brasil vai exportar profetas, vai exportar pastores, né? Nós vamos abençoar o mundo. O Brasil vai abençoar o mundo, é a pátria do evangelho, né? E com certeza está no coração de Deus.
O irmão sim. quer discorrer a respeito dessa questão? É um alerta que eu deixo, né, para todos que estão acompanhando essa live, é que orem, jejuem, né, para que Deus possa agir em meio ao cenário o qual estamos presenciando, né, e passando, porque Deus ele deu vitória ao povo dele em meio a muito levante dos inimigos, né, em meio a muitas ações que eram contra a igreja, que era contra, né, alguns Opressão, direitos. né? Sim. Então, que os irmãos orem, né, jejuem, perseverem, Que é porque um Deus tempo pode para fazer todas as mover. coisas, né? Sim. E com relação a essa conjuntura política, esse estado que o Brasil passa no momento, o irmão tem alguma visão especial? Deus lhe mostrou alguma coisa que pode acontecer? O que a É, gente possa esperar? eu vi assim, eu vi um determinado candidato, né, muito usado pelo inimigo. Assim, talvez muitas coisas não estejam na total sinceridade, na total transparência, né? Nós temos visto o cenário político, como ele está bem agitado no globo em geral, né? Corrompido, na verdade, né? Sim, sim. Há, na verdade, um ataque e em curtas e breves palavras, há um levante, né? Há uma ofensiva do comunismo, né? E se nós analisarmos as bases comunistas, né, elas vão até contra as bases cristãs, na verdade. Então, nós temos que orar bastante, porque certo é que muita coisa há de se cumprir por conta do pecado da humanidade, né? Então, isso é o que eu tenho a dizer assim, bem abreviadamente. Amém. Nós esperamos também, através da oração, da intercessão, a vitória em Cristo, né? Porque o próprio Cristo nos alertou que no mundo teríamos aflições, Sim, mas que, junto com Ele, assim como Ele venceu, nós também venceríamos. E eu penso, sim, que a própria palavra no Apocalipse diz que viríamos dias muito difíceis. Mas eu acredito também que Deus protege aqueles que são seus de alguma maneira, né? Aqueles que sim, clamam pelo seu nome, que vivem segundo os seus preceitos, a sua vontade. Não é verdade, irmão? sim. Então, irmão, eu gostaria de saber do tempo. Você sabe que horas são já? Só aqui o nosso 8h41. 8h41 da produção, nós já estamos nos momentos finais, não podemos estender muito a live, Sim. por questão de regra do próprio Instagram, enfim, de espaço de memória. Mas, enfim, eu sei que o irmão está no coração para para construir um ponto de pregação, onde, Sim, lá onde reside a sua mãe, enfim. sim, E para que isso aconteça, ainda faltam algumas coisas. E como eu sei que aqui está assistindo muita gente que tem o coração voltado para a obra, inclusive muitos ministros, muitos pastores, então diga que o que o irmão está precisando lá nesse ponto, que vai estar à disposição do reino de Deus também. Quais são as necessidades aí que o irmão está precisando de equipamentos eletrônicos, microfone, caixa de som, é, ajuda financeira? Fica à vontade. amém. Na verdade, o microfone eu comprei semana passada, né? Na verdade mesmo. Até sem poder, na verdade, pela fé. Estamos dentro de um lar por enquanto, né? Já estamos com a igreja, né? Mas estamos aguardando Deus enviar mais membros para ser tudo legalizado, né? Estamos aguardando Deus preparar o salão, até por conta de questões financeiras mesmo, né? Estamos dentro de um lar, muitas vezes está muito cheio, tudo. Estamos nessa dependência, né? Nessa dificuldade, né? E assim, essa é real, né? Há outras dificuldades, né? Não, eu levo assim muito estudo desde quando eu pregava, aonde eu congregava, no ministério qual eu estava, no qual Deus me tirou para me levantar de apóstolo. Eu já levava estudos, né?
mas até mesmo o nosso ambiente de estudo ele é limitado, ele é reduzido, nós estamos com essa obra em casa com tamanha dificuldade e, né, há outros pormenores assim, né? Então, eu sei que o irmão tem os dons, né? Que Deus colocou a serviço do reino, que eu creio, né? A Bíblia diz lá que os dons foram derramados por Deus a quem ele Sim, aprove e a quem ele deseja dar, né? sim, Há uns dons de profecia, outros dons de conhecimento, dom de visão, dom de cura, dom de libertação, né? São os dons espirituais. Mas ele, em que pese tudo isso que Deus tem concedido, ele também é estudioso da palavra, está aprendendo o hebraico, a origem dos termos bíblicos, né, irmão? sim. E até trazendo um dicionário que vem dos Estados Unidos. Então, o irmão que quiser compartilhar com essa literatura para abastecer a biblioteca dele, e ele é um canal de bênção. E para finalizar, eu gostaria que o irmão deixasse seu telefone de contato. Pode deixar aí o celular. O número, o Sim. irmão não lembra? É 948 5410 88. Pode repetir, por favor. É que eu fixo 11, né? É 948 5410 88. Eu vou deixar o da minha esposa também, né? O da minha esposa é 953 9257 69. Repetindo, 953 925769. Éder, Elias e Ana Cláudia. Ok. Então é isso, meus irmãos. Foi um prazer muito grande estar aqui com os irmãos, com os ouvintes. Espero que essa palavra tenha tocado o coração. E nós estamos abrindo um espaço aqui também para orações. Você pode colocar aí, eu peço oração à área financeira, eu peço oração para a saúde na família. Eu peço. Da biblioteca. Bacana, tá grande. Eu tenho uns livros aqui que eu vou agraciar o irmão depois. Amém. Então, oração de cura, oração na área financeira, porta de emprego. Glória Deus a Deus. opera. A palavra diz que a oração do justo, muito pode em seus efeitos. Não que sejamos plenamente justos, porque nós não somos totalmente, mas nós somos justificados por Jesus Cristo. Sim. E a oração, assim como a palavra que ele citou aqui no começo do testemunho, ela tem muita força. E nós orando um pelo outro, a gente faz essa corrente de fé e Deus opera nessa corrente de oração. Né? Deus, o ouvido do Senhor está inclinado. Né? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Imagine se ele fez o céu e a terra e as galáxias que ele falou aí no testemunho que ele visitou, que são lugares que se perdem de vista pela imensidão. O que ele não pode fazer pela sua vida, né? Se deu vida, trouxe de volta a vida do próprio irmão, o que ele não pode fazer nessa sua causa que está na justiça, nesse problema de doença, nesse problema de desemprego, né? Nesse problema de que alguém precisa de libertação na sua casa, às vezes pode estar na droga, né? Que aprisiona, que destrói o ser humano, que são armas do inimigo, né? Por outro lado, Deus levanta aqueles que são seus, que é esse exército aí, dessa guerra espiritual. Amém? Então vamos encerrando, irmão. Deixa aqui o espaço para as saudações finais, nós vamos encerrar. Muito obrigado a todos, viu? Pode deixar o seu pedido, eu vou encaminhar a ele no final da live. Deus abençoe a todos que participaram, estiveram conosco até esse prezado momento, tá? Estaremos orando em nome de Jesus e a vitória ela é certa, amém? Né? Quem quiser estar agendando para nós estarmos fazendo a obra ou estarmos orando, seja em lar ou onde for, né? Deus estará dando vitória, amém? Então, eu queria fazer um apelo aos meus irmãos aí, os pastores, que convidem ele. O irmão está aberto para levar o testemunho em qualquer igreja, não é isso? Sim. É só fazer o contato ou do telefone que ele deixou, ou através, pode falar comigo, eu entro em contato com ele e será um prazer aí dele somar aí na sua igreja, levar esse testemunho tão impactante, né? E, irmão, só
Só um pequeno acréscimo. O coronavírus, Deus me revelou, eu estava pregando numa igreja, Deus me revelou que Deus ia permitir algo no Brasil e no mundo que ia impactar e ia matar muita gente. Amém? Deus me revelou. Sim, depois do que Deus me revelou, passado acho que 8 meses de que se cumpriu, aí começaram a aparecer outras muitas revelações. Mas assim, quando Deus me passou mesmo, não tinha ninguém, né? E assim, outras muitas revelações. Eu lembro uma vez que Deus me mostrou o mapa mundi e Deus me mostrou a Rússia. Aí o Senhor falou comigo assim, ó, olha a Rússia. E eu fiquei observando e o Senhor falou assim, ó, preste muita atenção com a Rússia. Aí Deus falou comigo, a Rússia. Olha. A Rússia. Né? E tá aí até hoje, mais de um ano aí. Sim. E só Deus sabe como vai acabar, né? Que pode até se tornar uma nova guerra mundial, mas nós estamos orando para que isso não aconteça. Então, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Vou deixar com a mensagem do meu livro Que Reine a Paz. Para o mundo do Leva Vantagem, do Salve-se Quem Puder, vou lançar meu manifesto através desses meus versos. Siga-me quem quiser. Para o mundo de tanta violência, morte e ambição, ainda existe uma saída. Cristo, o caminho, a verdade, a vida, a solução. Obrigado. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Fica na paz. Glória a Deus. Amém? E teremos outras oportunidades aí que ele vai voltar aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Agora eu preciso finalizar aqui. Eu não me lembro qual botão que eu aperto aqui. Vocês me desculpem, mas eu vou olhar meu manual aqui. Vamos lá. Trocar X no canto superior direito. É aqui, ó. Tchau, pessoal. Aprendi o caminho para sair. Obrigado. Olha lá. Tem que seja que deseje encerrar seu vivo ao vivo. Encerrar.